Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez então para um vídeo só para abordar o finalzinho desse questionário. Bem, então vamos lá. Questão 6. Uma equipe de pesquisa decide avaliar a eficiência de dois tipos de estratégias de aprendizagem. Os resultados serão verificados através da comparação da média de duas turmas. Qual seria o procedimento estatístico mais adequado a ser empregado neste caso? Bom, aqui nessa questão é mais uma pergunta relacionada a você indicar qual procedimento estatístico que vai ser utilizado em um determinado cenário de pesquisa. Então, uma coisa que a gente pode antecipar aqui é que, sendo duas estratégias ou duas turmas, né, a gente tem aqui, na verdade, dois grupos, ou uma variável independente com dois níveis. Né? Então, a gente vai comparar a média de dois grupos. Qual o teste estatístico que a gente pode utilizar aqui? Bom, em primeiro lugar, existem duas possibilidades de resposta. Como são só duas médias, a gente pode utilizar o teste T, que ele serve exatamente e exclusivamente para a comparação de duas médias ou dois grupos. Ou então a gente pode utilizar a ANOVA também, porque a ANOVA é importante vocês se lembrarem que ela serve a partir de comparação para dois grupos. Tá? Se você tem dois ou mais, como por exemplo 3 grupos e assim por diante, você também pode utilizar a análise da variância, ou ANOVA. Né? Então seria mais nessa linha. Como é que você justificaria então que, considerando que são dois grupos sendo comparados, é possível utilizar o teste T para comparação entre dois grupos, né, ou dois médios, ou então a análise da variância, que ela também contempla esse tipo de cenário. Questão 7. Qual informação o Dedecoin oferece para o teste T e para a ANOVA no teste pós-hoc? Então vamos lembrar do seguinte. Quando a gente tem no teste T, a gente de fato tem o Dedecoin como um indicador, na verdade, do tamanho da diferença entre dois grupos. E a partir disso nós temos várias faixas, como a gente já viu na última revisão, que estabelecem os parâmetros de interpretação para o tamanho dessa diferença. E a gente também tem na ANOVA, no teste pós-hoc, vocês vão ver isso mais à frente, na última questão, se eu não me engano, você também tem comparação ali a cada par de grupo. Né? Então, por exemplo, se você tem, sei lá, vamos supor, um grupo, na verdade, assim, se você tem três grupos, né? Você tem G1, G2, G3, então você teria comparação aos pares com o teste T entre G1 e G2, entre G1 e G3 e depois entre G2 e G3. Aí você teria ali um Dedecoin para cada comparação aos pares para indicar exatamente a magnitude da diferença entre esses grupos. Então, basicamente, o Dedecoin, em termos de resposta simplificada, oferece, na verdade, uma informação sobre qual é a distância entre dois grupos sendo comparados. A gente pode até dizer que, por exemplo, um Dedecoin igual a 0.5 indica que, em termos de desvio global, o desvio da amostra total, você teria, por exemplo, para um Dedecoin igual a 0.5 que os grupos se afastam em até 0.5 desvios. Né? Então, assim, pode ser estabelecido esse tipo de informação também. Claro que, para responder à prova, você só precisaria que, na verdade, indicar que o Dedecoin é uma medida que indica o tamanho da diferença, a magnitude da diferença entre dois grupos ou duas médias, e que ele pode ser interpretado de acordo com faixas de interpretação. Né? Que a gente já viu que são 0.20, 0.50 e 0.80. E também indicar aqui, no caso como a gente está pedindo uma informação sobre o teste T e ANOVA, que o Dedecoin também é empregado da mesma forma aí na ANOVA no teste pós-hoc. Tá? Questão 8. O teste de hipótese aponta, grosso modo, para a maior chance de erro do tipo 1, ou rejeição da hipótese nula, quando ela é verdadeira, o que significa afirmativa. Bom, no caso do teste de hipótese, aqui que se refere ao p-valor, tá? Existem outros tipos de teste de hipótese. E a gente diz que ele faz uma avaliação do erro do tipo 1
em função de que você tem ali uma probabilidade de ocorrência do erro tipo 1, e a gente lembrando, né, nós temos ali um parâmetro alfa de 0,05, ou seja, quando a gente tem um p-valor inferior a 0,05, nós assumimos que a chance do erro do tipo 1 é muito baixa, e por isso nós acabamos por levar em consideração a hipótese alternativa ou hipótese de pesquisa. Ou seja, em p-valor inferior a 0,05, nós normalmente recomendamos a retenção da hipótese alternativa ou da hipótese de pesquisa. E quando você tem o p-valor igual ou maior do que 0,05, nós consideramos que existe uma margem que não podemos assumir com tanta segurança da possibilidade de erro do tipo 1, ou seja, da hipótese nula de fato ser verdadeira ali. Tá? Então, você poderia responder considerando esses dois parâmetros e indicando aí a margem de probabilidade em relação ao p-valor. Questão 9. O teste T foi empregado para avaliar a qualidade do sono de moradores de uma região antes M1 e depois M2, da mudança do tráfego aéreo em uma região. Dentre os resultados obtidos foi verificado um T igual a menos 2,64, p-valor igual a 0,009. Intervalo de confiança de 95%. Tem limite inferior em menos 0,062 e limite superior em menos 0,09. O D de Cohen resultou em D igual a 0,44. A média do grupo 1 foi de M1 igual a menos 0,12 e M2 igual a 0,24. Desta forma, A. Foi obtida uma melhora na qualidade do sono com a mudança do tráfego aéreo? Justifique. Vamos lá, olha só. Aqui, então, a gente tem teste T de comparação entre médias. De uma forma mais específica, nós teríamos aqui um teste T para amostras dependentes. Né? Eu não vou cobrar, na verdade, esse tipo de nomenclatura. Onde o parâmetro que é T deu 1, deixa eu só voltar aqui, deu 2,64. Deu 2,64, né? Menos 2,64. E o p-valor igual a 0,009. Então, a priori, olhando para esse p-valor, eu encontro uma primeira informação que eu posso utilizar para recomendar a retenção da hipótese alternativa, né? Porque esse valor aqui está bem abaixo de 0,05. Beleza. O próximo ponto que eu vou olhar será o intervalo de confiança de 95%, que lembra, né? Aqui ele está indo de menos 0,62 a menos 0,09. A pergunta aqui em termos de teste de hipótese é a seguinte: esse intervalo de confiança inclui zero ou não? Bom, vamos lá. Olha só. Imagina o seguinte, a gente tem aqui um segmento de reta, a gente tem uma reta na verdade, beleza. E aí a gente tem aqui no meio, vou colocar 0. Ok. E aí, o que nós temos aqui? Nós temos um valor que vai ficar em menos 0,62 e ele vai até menos 0,09. Então, eu vou colocar ele bem pertinho aqui, 0,09. Então, o que acontece? Só para ajudar a visualizar. Isso significa que o meu intervalo de confiança vem daqui até aqui. Pergunta. Aqui, considerando o intervalo de confiança, 0 está incluso ou não dentre as possibilidades? Bom, considerando que os dois valores são negativos e que 0 está lá na ponta, ou seja, ele não entra nessa margem azulada, a gente pode descartar a possibilidade de ocorrência de 0 a priori. Tá? Outra coisa seria se tivéssemos, por exemplo, ao invés de 0,09 aqui, esse valor fosse positivo e fosse para cá para o lado. 0,09 positivo. Por quê? Aí sim teríamos a inclusão de 0 entre as possibilidades. Né? Lembrando que o intervalo de confiança da média indica para a gente um limite inferior e um limite superior, que é a diferença entre as médias de dois grupos pode assumir em um determinado cenário. Então,
Se essa diferença entre as médias tem a possibilidade de ser igual a zero, isso significa que é possível que em dado momento não exista qualquer diferença entre dois grupos. Beleza? Então, a princípio, temos uma segunda informação aqui que também envolve a recomendação da retenção da hipótese alternativa. Bom, caraca, tô clicando toda hora no lugar errado. Bom, então olha só. O próximo passo seria avaliar o Dedecoin, que é exatamente em relação ao tamanho do efeito, que foi 0,44, e a gente sabe que para as faixas, né, que é 0,20, 0,50 e 0,80, ele fica ali na faixa de 0,20 para cima. Ou seja, esse efeito daqui, apesar de ser próximo a moderado, ele ainda é um efeito pequeno. Bom, então vamos responder aos itens. Foi obtida uma melhora na qualidade do sono com a mudança do tráfego aéreo? Justifique. Então eu diria que sim. Foi detectada uma diferença significativa para as médias antes e depois da modificação do tráfego aéreo, considerando que o p-valor foi significativo, inferior a 0,05, e que o intervalo de confiança não inclui zero entre as possibilidades. Aqui eu justifiquei. B. Qual foi o tamanho do efeito observado? A faixa aqui de classificação seria um efeito pequeno. Beleza, pessoal? Tá 0,49, não importa, é pequeno ainda. Só a partir de 0,50 é que vai ser de fato um efeito moderado. Tá? Então vamos para a última questão. O mesmo da questão anterior foi feito, mas comparando 3 regiões em relação à qualidade do sono, G1, G2 e G3. Na tabela a seguir encontramos o teste do modelo global, as médias e as comparações aos pares. Aponte A, se há uma diferença detectada a partir do modelo, e B, quais são as regiões que apresentaram diferenças específicas e o tamanho do efeito das mesmas. C, qual região apresentou o melhor índice de qualidade do sono. Então vamos embora. Olha só, letra A, se há uma diferença detectada a partir do modelo. O que a gente vai olhar aqui? Nós vamos olhar exatamente para a estatística F. Lembrando que a estatística F ela é uma razão da média dos quadrados do tratamento ou dos níveis da variável independente sobre o erro, a média dos quadrados do erro. Então o que acontece? Se a média dos quadrados dos fatores, for absolutamente idêntica ao erro, ou seja, de um ruído, na verdade, de uma variação das médias aí provocada ao acaso, a tendência vai ser que F vai ser igual a 1. Então, se a gente tivesse alguma coisa aqui representando hipótese nula, esse F estaria apresentando valores ainda mais próximos aqui de 1. Mas, como a gente sabe, não dá para olhar só para o parâmetro para decidir se o modelo foi significativo ou não. O que a gente faz? A gente olha para o p-valor, e aqui deu um valor bem inferior a 0,05, de novo naquela nossa regrinha. Então, considerando a questão da diferença detectada a partir do modelo global, de fato os grupos têm uma diferença significativa. Eles se distanciam. Bom, próximo passo então é quais são as regiões que apresentam diferenças específicas e o tamanho do efeito das mesmas. Por quê? Isso daqui não fala ainda pra gente sobre as diferenças específicas de fato. A gente tem que ver a comparação grupo 1 e grupo 2. Vamos lá, p-valor igual a 0,020. Significativo ou não? Deu significativo. Próximo passo. Vamos ao intervalo de confiança da diferença entre as médias, que foi de 0,06 a 0,89. Esse intervalo de confiança não inclui zero. Então nós podemos rejeitar aqui a hipótese nula sem muito problema e reter a hipótese alternativa. E o Dedecoin aponta para um tamanho do efeito moderado. Então aqui a gente tem uma primeira comparação que de fato mostra uma diferença significativa e moderada entre os grupos. Grupo 1 com grupo 3 apresentou um p-valor igual a 0,873. Opa, aqui a gente já para porque esse p-valor está muito alto. Mas a título de curiosidade, o intervalo de confiança aqui inclui zero, até porque nós temos aqui um valor negativo e um valor positivo no limite superior.
e o Dedecoin deu 0,13, que é inferior a 0,20, que então sendo uma diferença irrisória. E grupo 2 e grupo 3, o que a gente tem aqui? Um p-valor igual a 0,007, sendo então significativo. Então a gente vai olhar aqui para o intervalo de confiança da diferença entre as médias, que deu um limite inferior de menos 1,05 e menos 0,13. Mais uma vez, não inclui zero nesse intervalo de confiança, né? E por fim, Dedecoin, que deu 0,63. Ou seja, o efeito aqui é moderado e significativo. Então, olha só, pessoal, aqui, mais uma vez, a gente tem então duas diferenças que foram de fato um pouco mais marcantes, onde o grupo 1 se distancia do grupo 2, mas não se diferencia do grupo 3, e o grupo 2 é bem diferente do grupo 3. Olhando aqui para a diferença entre para as médias diretamente, a gente tem o grupo 1 com 0,31, grupo 2 com menos 0,17, foi o pior nível de sono, e grupo 3 com 0,43. Então olha só, a gente tem aqui no ranking primeiro lugar, né? Grupo 3, segundo do ranking, grupo 1, terceiro do ranking, grupo 2. O que isso significa? Vamos lá. A gente viu que o grupo 3 ele é basicamente diferente do grupo 2, mas não é tão diferente do grupo 1. Mas que o grupo 2 ele apresenta uma diferença significativa em relação ao grupo 1. Então olha só, a gente tem aproximadamente um empate técnico aqui entre o grupo 3 e o grupo 1, porque eles apresentam uma média relativamente próxima. E os dois apresentaram médias superiores ao grupo 2. Perfeito? Então a gente pode. Vocês poderiam responder, não ia considerar errado se vocês considerassem que o grupo 3 tem a melhor qualidade de sono, mas a resposta ideal aqui seria que de fato fosse apontado um empate técnico entre o grupo 3 e o grupo 1, e o grupo 2 fosse o grupo com a pior qualidade de sono. Tá? Mas claro, não vou exigir esse nível de vocês. Se você respondesse o grupo 3 aí apresentou melhor qualidade de sono, não teria nenhum problema. Bom, ficamos por aqui. Aguardo ainda a pergunta de vocês e um grande abraço.